Fala galera, bem-vindos aqui no canal, Professor Portugal. E aula de hoje, aula de matemática básica, aula de potenciação. Então se você tá com problema em matemática básica, playlist para vocês, ok? Fica ligado, a gente vai lançar vários conteúdos também voltados para matemática básica, esses conceitos iniciais. Bom, então antes da gente começar, só deixar aqueles pedidos. Não se esquece do like, não se esquece, se você é novo aqui no canal, de se inscrever, acionar aquele sininho, dar aquela moral pro canal. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre potências hoje, ok? E aí vamos começar pela definição, tá? O que é a potência de um número? Potência de um número é esse número multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Então, por exemplo, A, e esse A gente vai chamar de base, elevado a n, a gente chama de elevado, esse n aqui, ele é o expoente, beleza? Então, A elevado a n não é nada mais, nada menos do que A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, n vezes. Você está multiplicando um número por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Quem é essa quantidade de vezes? Esse camarada aqui que está no expoente. Só isso, ok? O princípio, a potência é apenas isso, tá bom? Para você não ter que escrever esse cara todo, A vezes A vezes A, a gente trabalha com essa operação, A elevado a n, beleza? Exemplos, 5 elevado a 3, o que é 5 elevado a 3? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Acabou, esse é o teu resultado. 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado, tá bom? É 7 vezes 7, e 7 vezes 7, resultado 49. Só isso, beleza? E aí, menos 3 vezes... menos 3 elevado a 4. Aí eu tenho menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. É o menos 3 vezes ele mesmo 4 vezes, ok? Trabalhando com a definição é esse caminho. Menos 3 vezes menos 3 vai me dar 3. Menos 3 vezes menos 3 vai me dar 9, perdão, ó. Menos com menos vai me dar mais. Menos com menos vai me dar mais também, ok? E aí 9 vezes 9, ambos positivos, vai me dar 81 positivo, beleza? Perceba que aqui no início eu estava trabalhando com esse camarada sendo negativo, a gente achou um resultado positivo. Calma que a gente vai falar sobre isso, né? Essa mudança de sinal, quando que ocorre e por que que ocorre, ok? Bom, perceba o seguinte, é que menos 3 elevado a 4 já deu 81. Se eu elevasse a 3, perdão, se eu elevasse a 5, multiplicasse por 3, por menos 3, mais uma vez, esse resultado já ia ficar maior. Se eu multiplicasse mais uma vez por 3, eu estivesse elevando a 6, ia ficar um número ainda maior, né? Não sei se positivo ou negativo, né? Mas o número em si iria ficar grande. Aqui, ó, se eu multiplicasse esse cara aqui por 5, mais uma vez, né? Seria 5 elevado a 4. Os resultados vão ficando muito grandes. E aí não é ideal, numa prova, você trabalhar com esses resultados muito grandes, né? Se você puder encurtar a sua conta, melhor. E aí, para encurtar essas contas, nós temos as propriedades, ok? Que são justamente ferramentas para essas contas não ficarem tão extensas, tão maçantes. Vamos lá. Olha só. Primeira propriedade, tá? Em alguns livros, alguns professores nem gostam muito de chamar de propriedade, é mais um bizuzinho. Se teu expoente for par ou se teu expoente for impar. Bom, se teu expoente for par, o resultado é sempre positivo. Ok? Se teu expoente for par, o teu resultado é sempre positivo. Por que, Portugal? Vamos fazer dois exemplos aqui. Menos 2 elevado a 3 e menos 2 elevado a 4. Ok? Olha só. Menos 2 elevado a 3 é menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E aí, menos com menos vai dar mais. E aí, mais com esse menos que sobrou vai dar menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, esse resultado aqui ele é menos 8. Então, perceba o seguinte. Quando eu estava trabalhando lá com 3, que é um cara ímpar, esse resultado deu
negativo. Só que se eu, por acaso, trabalhar com cara par, exemplo, o 4, né? Menos 2 elevado a 4. Vai ficar menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Ok? E aí, essa primeira duplinha aqui vai dar positivo, menos com menos. Essa segunda duplinha aqui também vai dar positivo, porque é menos com menos. E aí, no final, você tem positivo com positivo. E o produto de positivos também é positivo, né? Então, vai dar mais 16, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, sempre que você tiver esse expoente par, você sempre vai conseguir separar esse número em duplinhas. E essas duplinhas vão tornar o seu resultado positivo, ok? Então, independente se a sua base é um número positivo ou um número negativo, o resultado da sua operação será um número positivo, beleza? Bom, já que se o expoente for ímpar, aí vai depender da sua base, né? Acabei de fazer o menos 2 elevado a 3 e eu vi que esse resultado deu menos 8. Acabei de fazer. Se eu fizesse, por exemplo, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Esse cara é 8, né? Porque produto de positivos também é positivo, ok? Então, se o camarada for ímpar, você mantém o sinal da base. Mantém o sinal. Ou seja, se a base era positiva, ela continua positiva. Se a base era negativa, o resultado continua negativo. Tranquilo? Apenas uma observação aqui, antes da gente passar para a próxima propriedade, que é o seguinte, deixa eu chegar um pouquinho para o lado, que é o seguinte, se você faz, por exemplo, a conta menos 2 ao cubo, ou menos 2... Opa! Se você faz a conta menos 2 à quarta, isso aqui é diferente de menos 2 à quarta com o parênteses, ok? Não à toa que todos esses exemplos eu estava usando parênteses. Nesse caso aqui, menos 2, tudo isso aí está elevado a 4. E aí o nosso resultado deu 16 positivo. Agora, se você faz menos 2 elevado a 4 sem o parênteses, então você vai estar, esse 4 aqui está elevando apenas o 2. E aí 2 elevado a 4 é 16, esse menos aqui está na frente, então esse resultado é menos 16. Ok? Então, muita atenção para aplicar essa relação de expoente par e expoente ímpar. Atenção se você possui ou não esses parênteses, chaves, colchetes, seja lá o que for, é necessário. Beleza? Bom, vamos prosseguir. Próximas propriedades: produto e quociente de potências de mesma base. Beleza? Temos uma relação que fala o seguinte. Vamos considerar uma potência de base A. Então, eu tenho que A elevado a x vezes A elevado a y. Isso aí é um produto de potência de mesma base. A relação fala o seguinte, repete a base, soma os expoentes. É quase um mantra. Repete a base, soma os expoentes. Portugal, pode dar um exemplo, mas é claro. Olha aqui, exemplo. 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a menos 3. O que você faz? Repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. 7 somado com menos 3 vai dar 4. Então, é mais fácil trabalhar isso daí do que descobrir quanto vale 3 elevado a 7, depois descobrir quanto vale 3 elevado a menos 3 e depois multiplicar. É mais fácil fazer a conta de uma vez só, então a propriedade está aí para te ajudar nesses casos, ok? Segundo exemplo, segundo caso, né, o quociente, ou seja, a divisão. Beleza? Se no produto você somava, no quociente, na divisão, você vai subtrair. Ou seja, A elevado a x dividido por A elevado a y é A elevado a x menos y. Ok? E aí, como é que vai ficar? Exemplo. Vou pegar os mesmos caras. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a menos 3. O que eu faço agora? Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, é 7 menos 3. Beleza? E aí, menos com menos deu mais. Então, esse cara aqui é 3 elevado a 10. Beleza? Bom, perceba o seguinte, né? Que eu nem vou calcular quanto vale 3 elevado a 10.
3 elevado a 10 é um número muito grande, e aí em questões de potência, se você está estudando para um concurso ou uma coisa do tipo, esse resultado não vai ser cobrado, tá? O gabarito vai estar lá como 3 elevado a 10, ou tu vai dar uma manipulada ainda no final, beleza? Não tem necessidade de fazer esse produto todo, ok? Tá certo, se você multiplicar o 3 por ele mesmo 10 vezes, tá absolutamente certo. Mas normalmente não tem essa necessidade, beleza? Bom, vamos lá. Potência de potência, ou seja, a elevado a x e isso tudo elevado a y. Olha a importância do parênteses aqui de novo, tá? Esse cara aqui é a elevado a x vezes y. Repete a base, multiplica os expoentes agora, tá bom? Então, ó, exemplo, 4 elevado a 2, isso tudo elevado a 2. Então, isso aqui vai ser 4 elevado a 2 vezes 2, 4. Mais fácil, tu calcula de uma vez só. Beleza? Por quê, né? Bom, olha só. Vamos ver o raciocínio por trás disso. A elevado a 2 elevado a 2 não é a mesma coisa que a elevado a 2 que multiplica... Falei A, né? Na verdade é 4 elevado a 2 que multiplica 4 elevado a 2. E aí, se você repetir a base e somar os expoentes, né? 4 elevado a 4, aí é o mesmo princípio. Tá bom? Esse camarada, 4 elevado a 4, só multiplicar esses caras. Ah, Portugal, se fosse 3, aí tu multiplica 2 por 3 e assim por diante. Tranquilo? De novo, deixa claro a importância dos parênteses. Se você está trabalhando nessa propriedade, isso aqui é absolutamente diferente. Olha só. 3 elevado a 2, isso tudo elevado a 3, aplicando a propriedade, é 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Agora, se você não tiver o parênteses, 3 elevado a 2 elevado a 3. Esse elevado a 3, ele está elevando apenas o 2, ele não está elevando o 3 de baixo. E aí, 2 elevado a 3, 2 ao cubo, seria o quê? 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Olha só, bateu resultados diferentes. Então, o teu parênteses tem total importância no teu resultado. Beleza? Bom, expoente unitário, né? O expoente unitário e o expoente nulo. Olha só, o expoente unitário é o expoente igual a 1, né? Então, se você tiver a elevado a 1, esse resultado é o próprio a, ok? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, 10 elevado a 1, 10. 100 elevado a 1, 100. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão, tá bom? Então, assim, se não tiver ninguém, se você, por exemplo, quer calcular 7 que multiplica 7 elevado a 4, na verdade, quando você for repetir a base e somar os expoentes, você vai ter que considerar esse 1 aqui, né? Porque quando não tem ninguém, a gente acabou de ver que é a mesma coisa do que ter 1. Show de bola? O próximo cara é o expoente nulo. E aí a relação é interessante, que diz que todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. A elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Exemplo. 7 elevado a 0. Quanto vale 7 elevado a 0? 1. Se fosse 78 elevado a 0. 78 elevado a 0 também é igual a 1. Beleza? Aí você está encocado do porquê disso aí, né? Não basta apenas a gente entubar que é igual a 1. Vamos entender o porquê. Vamos lá. Vou trabalhar com o próprio 7 ali. Vamos lá. 7 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. Por exemplo, tá bom? Peguei o 7 e aí eu elevei ele a um expoente e dividi por ele elevado ao mesmo expoente. Concorda que eu tenho um número dividido por ele mesmo e um número dividido por ele mesmo, né? 5 dividido por 5, dá quanto? Dá 1. Nesse caso aqui é 49 dividido por 49, vai dar 1 também. Beleza? Só que olha só, eu tenho uma propriedade para esse caso. É a propriedade do quociente de potência de mesma base, que aí manda repetir a base e subtrair os expoentes. Então, olha só, repete a base e subtrai os expoentes. 7 elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Então, aqui eu tenho 7 elevado a 0. Ou seja, 7 elevado a 0 é igual a 1.
Eu fiz isso aí para o 7, mas eu poderia ter feito para qualquer outro número que não 0, né? Porque eu não posso ter esse 0 no denominador. Mas para qualquer outro número estaria valendo. Ou seja, sempre que você tiver um cara elevado a 0, o resultado dá 1, tá? Tem questãozinha, já vi em alguns concursos, questãozinha que, porra, é uma expressão gigantesca e tem umas chaves lá no final elevado a 0. Irmão, tu não precisa fazer aquela expressão toda. Olha, eu lá em cima, o expoente deu 0, isso tudo ali vai dar 1. Beleza? E próximo cara, para finalizar, é o expoente fracionário. E aí, o que o expoente fracionário faz? Olha só. E ainda temos o expoente negativo, né, que eu não coloquei aqui. Vamos comentar também. Olha só, expoente fracionário, a elevado a x, y sobre x. Isso aqui é a mesma coisa que a, e aí você vai colocar esse cara numa raiz, beleza? Essa é uma propriedade que alguns lugares, alguns livros, apostilas, gostam até já de mencionar, é o link entre potência e radiciação. Próximo vídeo, beleza? Então aqui, ó, quem está embaixo vem para fora da raiz, quem está em cima vem aqui para dentro. Ou seja, a elevado a y sobre x é a mesma coisa que raiz de a elevado a y. Tudo isso, né, dentro de uma raiz de índice x. Ou seja, né, o raiz de a elevado a y, o índice dessa raiz sendo o x, ele é o denominador do expoente, tá? A gente diz que quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Ó, x, aliás, y sobre x, né, que a gente está trabalhando, y sobre x, e aí você acaba transformando esse cara em raiz de índice x e expoente y, né? Aqui esse y está no sol, ele foi lá para a sombra, esse x está na sombra, ele veio aqui para o sol, beleza? Essa relaçãozinha aí que a gente tem, beleza? E aí, para finalizar, nós vamos falar de expoente negativo. Faltou esse tópico. Se teu expoente for negativo, como é que você vai trabalhar? Olha só, a elevado a menos x, como é que você vai trabalhar? A elevado a menos x, você vai inverter a base, ou seja, 1 sobre a, e aí você altera o sinal do seu expoente, né? Não dá para multiplicar um número por ele mesmo menos 5 vezes, não dá, né? Não existe uma quantidade negativa. Então, tu tem que transformar esse expoente em positivo, e aí como é que tu transforma em positivo? Você inverte a sua base. Se era a sobre 1, né? Esse a aqui é a mesma coisa que a sobre 1, você transforma em 1 sobre a, beleza? Vou fazer uns exemplos aqui, olha só. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 terço elevado a 2, ok? E aí, ó, vamos até usar para comentar um caso aqui, que 1 terço elevado a 2 seria 1 terço vezes 1 terço, né? E aí, 1 vezes 1, a gente tem um vídeo aqui do professor Guido, trabalhando sobre operações com frações, e aí produto de fração é o de cima vezes o de cima, que vai dar 1, o de baixo vezes o de baixo, que vai dar 9, tá? Vou aproveitar essa deixa e vou fazer 2 comentários aqui que pode também facilitar a sua vida. Que é quando você tem uma fração elevada a um expoente, por exemplo, a sobre b elevado a um expoente x. Você pode calcular a elevado a x por b elevado a x. É a mesma coisa, tá bom? Isso aí também se aplica se por acaso você quiser trabalhar com um produto. A vezes b elevado a x. Isso aí é a elevado a x vezes b elevado a x. Ok? Facilita a tua vida se você não quiser ficar fazendo essas continhas, tá bom? Deixa eu trabalhar com mais um exemplo. Se por acaso não fosse um 3 aqui, né? Se fosse um camaradinho um pouquinho mais feio. Vamos ver como é que ficaria. Olha só. Se por acaso eu trabalhasse com 2/5 elevado a menos 3. Né? Se você fosse inverter esse camarada, isso aqui ficaria 5/2 elevado a menos 3. Mais 3 agora, né? Inverti a base, então eu mudo o sinal do meu expoente. E aí você teria 5 elevado a 3 por 2 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 125. E 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Esse aqui seria o seu
resultado, tá? Então, expoente negativo, sempre lembrar de alterar a sua base, né? Você inverte a sua base. Tranquilo? Pessoas, aqui foi a primeira aula, né? Essa introdução aí a potências. Nós vamos falar ainda de alguns casos. E no próximo vídeo nós vamos falar de radiciação, né? Que é a operação inversa da potência, ok? Então, para não perder, para ficar ligado, não se esquece de se inscrever, deixar aquele like, ajuda muito o canal. A gente se encontra nos próximos vídeos, beleza? Forte abraço, até a próxima.